Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer então a presença de vocês hoje, tá? E eu vou começar a minha apresentação com uma frase que resume todo o resto da apresentação. Em tudo dai graças. Tessalonicenses 5,18. E aí você pode me perguntar, mas como assim tudo dai graças? Se alguém vier e bater no meu carro, em tudo dai graças? Sim, em tudo dai graças. Mesmo quando o evento é assim desagradável, você deve agradecer, né? Deve agradecer pelo fato dele ter batido, mas ter acontecido o mínimo de dano possível, de você estar vivo, de você estar com saúde. Ah, não, mas eu fiquei doente. Não, mas dai graças porque você tem gente para te ajudar, porque você pode ir num hospital, porque você pode parar em casa para se recuperar. Tem gente que não consegue, você tem remédios, você tem família. Então, em tudo dai graças, sempre. Qualquer coisa, dai graças. Porque você é sempre abençoado, tá? Mesmo as coisas ruins podem parecer ruins, elas têm um sentido, tá? E é isso que a gente tem que aprender, tá? Em Salmo 100, 4 a 5, né? Entrem por suas portas com ações e em seus átrios com louvor. Dei-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade estende-se por todas as gerações. Então, desde o Velho Testamento, a gente aprende sobre a importância de dar graças, né? Em tudo, né? Como digo, dá graças ao Senhor, dá graças, agradece, né? Porque Deus é bom e Deus provém, né? Em Filipenses, Paulo volta a falar sobre o poder da gratidão, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Jesus Cristo. Então, aqui o que que ele está falando, né? Que assim, a gente só lembra de Deus na hora de pedir, mas mesmo na hora de pedir, na hora de suplicar, você tem que suplicar com gratidão, né? E não com reclamação. Ah, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, mas assim. Você está pedindo, agradece, sinta-se grato. Deus está te ouvindo, né? E Ele sabe se você é grato ou não, tá? E aí aqui eu vou trazer agora também um pouquinho da visão de outras religiões, tá? Aqui do Alcorão, né? Para quem não sabe, é o principal livro do islamismo, né? Aí vem. E quando vosso Senhor noticiou, em verdade, se agradeceis acrescentar-vos-ei minhas graças. Mas em verdade, se estáis ingratos, por certo, meu castigo será veemente. Então, para quem não sabe, apesar de todas as diferenças, né, culturais, religiosas, né, o islamismo ele vem da, de toda a tradição judaico-cristã, né? Eles falam de Cristo, eles falam de Moisés, tudo isso está nos livros do Islã. Então, ele traz também, dentro do Islã, a importância da gratidão. Se você não é grato, Deus é contra você. Deus, né, Deus do Islã, ele é um pouco mais, é, vamos dizer assim, duro, né, mais severo, como é o Deus do Velho Testamento, né, diferente do que a gente aprende no Novo Testamento. Então, aqui no Islã, ele também fala a importância de agradecer, né? Se você é grato pelo que você tem, você vai ter ainda mais. Se você não é grato, aí você ainda pode perder o pouco que você tem, né? O profeta Mohammed, que para quem não sabe é Maomé, né? Disse: quem não agradecer às pessoas, não agradece a Alá. Então aí você vê a importância que a gratidão não é só um ato que você faz para Deus, mas para o seu próximo, né? Se você agradece ao seu próximo, se você se sente grato pelo seu próximo, você está sendo grato a Deus também,
tá? Então, não é tratar o outro mal, ser ingrato com os outros e depois chegar no templo, na igreja, na mesquita, onde quer que seja, e falar assim: ah, agradeço, meu pai, não sei o quê, mas você não agradece a mais ninguém, você não mostra, não demonstra gratidão às outras pessoas, né? Então, a importância de você agradecer aos outros, você também está agradecendo a Deus, também está agradecendo ao universo, né? Para quem não acredita em Deus, acredita em outras forças, né? Aqui é a visão budista, né? Eu trouxe um pouquinho também da visão budista, que é muito importante. O budismo ele dá uma importância ainda maior, né? Ele fala ainda mais sobre a gratidão, né? Então, eu trouxe aqui, esse aqui acaba tendo um pouco mais de slides, né? As quatro dívidas de gratidão. Tá bem resumido, tá, gente? Porque é para ficar mais simples, tá? Para todo mundo entender, né? Então, assim, as quatro dívidas da gratidão, né? Gratidão com os pais por darem a vida e nos criarem, independente de como são nossos pais, né? Tem pais que dão mais afeto, tem pais que dão menos afeto, e isso não importa, né? Eles te deram a vida e eles se esforçam, né? A grande maioria se esforça para criar, mesmo com seus defeitos. A gratidão a todos os seres vivos, tá? Por suas contribuições diretas e indiretas para a nossa existência e o bem-estar, desde o alimento que comemos até o ar que respiramos, e até mesmo aqueles que nos causam dificuldades, pois eles nos oferecem as oportunidades de crescimento, né? Gratidão ao soberano, nesse caso, o soberano seria a pessoa que está acima de você, né? Então, o governador, né? A sociedade, a nação, né? Aquele que está acima. Pelo ambiente de paz e ordem que permite a nossa vida e prática. E gratidão aos três tesouros: o Buda, o Dharma e Sangha. Tá? Pelo Buda ter revelado os ensinamentos, pelo Dharma, né? Que são os ensinamentos que nos guiam, e pelo Sangha, que é a comunidade de praticantes, né, do budismo, que nos apoia, tá? É, a gratidão como ação e retribuição. Então, no budismo, a gratidão não é só um sentimento, mas uma fonte de ação, ou seja, é um motivo para você agir, tá? A verdadeira gratidão é manifestada através de ações que beneficiam os outros e contribuem para o bem maior, tá? Então, assim, por ser grato, você vai retribuir a gratidão. Então, você prova não só por palavras, mas você prova por ações, né? Então, aqui, por exemplo, a gratidão aos pais se expressam cuidando deles, né? A gratidão aos seres vivos se expressa cultivando a paixão e não causando dano. A gratidão ao Buda e aos ensinamentos se expressa praticando o Dharma e compartilhando com os outros, né? Transformação do sofrimento e paz. Opa, desculpa que voltou. Transformação do sofrimento e a paz interior, né? Através da gratidão. O budismo ensina a ser grato até mesmo pelas dificuldades, como eu havia falado antes, e por aqueles que nos causam problemas, tá? Isso pode parecer contraditório, mas essas situações são vistas como oportunidades de crescimento para desenvolver a paciência, a compaixão e a sabedoria, tá? Esse ensinamento ele é muito comum nas nas religiões que acreditam em reencarnação, tá? Pelo fato de você sempre voltar, tudo, elas têm umas certas explicações, né, que são muito parecidas umas com as outras, né? O hinduísmo, o budismo, o espiritismo, elas têm muita essa crença, né, que é, aquela pessoa que está te causando problema ou é por algum resgate de alguma coisa, ou é para alguma coisa que você tem que aprender. Tudo tem um motivo. Não é aleatório que aquela pessoa apareceu na sua vida. Não é aleatório que você está passando pelaquela situação. Toda situação você tem que aprender alguma coisa. Se não tivesse alguma coisa para aprender, né? Então essa situação não apareceria, tá? Então aqui ele fala, ao aceitar as coisas como elas são e encontrar a gratidão mesmo nos desafios, é possível transformar o sofrimento em paz interior
e libertação, tá? Então, o que que a gente aprende nisso, né? Quando a gente está passando por alguma dificuldade, quando a gente está alguém difícil que aparece, né, na nossa frente, a gente tem que agradecer por aquela dificuldade e tentar descobrir o que que isso está me trazendo de aprendizado. O que que eu tenho que aprender com isso? É quando você aprende, né, o que aquela situação precisa te ensinar, que você consegue sair dela, tá? E às vezes, e é como se fosse um jogo de videogame, você tem que passar por várias fases, né? E você precisa ir aprendendo ao longo de cada fase, você vai aprendendo uma habilidade nova, né? E essas dificuldades que aparecem na vida é justamente para você ir aprendendo essas habilidades novas que você vai precisar no futuro. E aí, no futuro, quando uma situação muito mais difícil que aquela que você passou aparece na sua frente, você já tem tanta habilidade que parece ser uma situação simples. E, na verdade, ela é muito mais complexa que aquelas que você estava reclamando, entendeu? O cultivo de uma mentalidade positiva. A prática diária da gratidão, mesmo por coisas simples, como ter um novo dia, o ato de respirar ou a comida na mesa, ajuda a cultivar uma mentalidade positiva e afastar a ansiedade e o descontentamento. Essa prática constante cria uma onda de positividade e reverbera em todo o ser, conectando o indivíduo ao fluxo da vida. Então, assim, se você tem dificuldade de sentir gratidão nas coisas, assim, no dia a dia, acontecem as adversidades, para quem não está acostumado, é muito difícil você pensar em agradecer, pensar em achar um motivo para se sentir grato, né? Então, o jeito mais fácil é você procurar primeiro as coisas mais simples, as coisas que estão ao seu redor. Então, agradecer pela casa que você mora, agradecer pelo trabalho, agradecer porque você consegue sair da cama de manhã, porque você respira, e assim você vai aprendendo a ir achar cada vez mais motivos para agradecer, e isso vai se tornando uma coisa natural para você, né? Aos poucos você vai aprendendo a agradecer a tudo, como já dizia na primeira frase da nossa apresentação, em tudo dai graças, tá? Isso em muitas religiões não é considerada como um sentimento, é uma prática, uma coisa que você tem que praticar, é como um exercício, né? E como todo exercício, o nosso cérebro vai se acostumando e aquilo vai se tornando natural e vai ficando cada vez mais fácil e vai ficando cada vez melhor, né? E a gente vai ficando cada vez mais grato, tá? A gratidão como base para a felicidade. Para o budismo, a gratidão é um caminho para ser a verdadeira felicidade. Tá? Então, assim, a felicidade não depende das coisas boas que acontecem com você, não depende se você tem dinheiro, não depende se você tem saúde, não depende se você tem a melhor pessoa do mundo do seu lado. A felicidade depende da gratidão. E como eu disse antes, a gratidão é um exercício. Você consegue exercitar a gratidão. Não é uma coisa que vem do nada e você sente. Você vai e você exercita e você vai aprendendo a ter gratidão, e isso faz você chegar na felicidade mais fácil. Reconhecer e valorizar o que se tem, ao invés de focar na falta, leva a um estado de contentamento e plenitude. A pessoa que sente e retribui a gratidão é considerada mais feliz, tá? E aí você pode pensar que tudo isso que eu estou falando é coisa de religião, pode ser besteira, e é coisa de religiosidade, né? Mas veja bem, aqui, não sei se vocês lembram, tá? A foto aqui do fundo tá aqui para vocês lembrarem. O conto Christmas Carol de Charles Dickens é aquele que acho que todo mundo assistiu desde criança. Os fantasmas do Natal presente, passado e futuro, né? Todo mundo já assistiu alguma animação disso, já assistiu um filme. Durante a sessão da tarde já passou 1 milhão de versões desse conto do Charles Dickens. E nesse conto, né, um personagem fala para o Senhor Scrooge, que é esse da foto, né? Reflete sobre tuas bênçãos presentes, da quais todos os homens têm muitas, e não sobre tuas desgraças passadas, das quais todos os homens têm algumas. Por que que ele está falando isso? A gente tem, por mais que a gente não perceba, muito mais bênçãos
né, ao nosso redor do que desgraças. Mas a maioria das pessoas costumam focar nas desgraças. E ela não enxerga as coisas que estão acontecendo ao seu redor, não enxerga as bênçãos que estão ao seu redor, porque eles estão sempre reclamando daquilo que já passou, entendeu? Aqui eu trouxe um pouquinho de ciência, tá? Então, a ciência também fala da gratidão. A ciência, hoje em dia, com a neurociência e tudo que a gente tem tido mais moderno, né? A gente tem estudos sobre poder da gratidão e de outros sentimentos, né? E de perdão, tudo isso, né? Então, a gratidão, ela tem como efeito fisiológico, né? Reconfiguração cerebral e neuroplasticidade, ela, né, ela melhora o que antigamente a gente achava que a gente perdia neurônios e não recuperava mais. E hoje em dia a gente sabe que existe uma neuroplasticidade. Mesmo que a gente não consiga criar novos neurônios, a gente faz novas conexões, novas sinapses. E isso recupera algumas funções que antigamente a gente achava que podia ser impossível, né? Que nem eu tinha um colega de turma que é um caso meio, né, pesado, né? Ele foi encontrado num carro com um tiro na cabeça e foi levado para o hospital, ia ser meio que dado como morto, iam deixar morrer lá. E alguém reconheceu ele e falou assim: não, é o Giba, não pode deixar ele morrer. Só que assim, se fosse qualquer outro paciente, iam deixar lá, porque ele já tinha perdido mais de metade do cérebro. E resolveram tentar salvar ele, operaram, tiraram quase um lado inteiro do cérebro, tiraram mais metade do outro cérebro, do outro lado do outro hemisfério. E o Giba, depois disso, ele viveu mais de 10 anos, né? Ele era uma pessoa muito inteligente e toda essa inteligência e essa vontade de viver, ele conseguia se comunicar mal, mas conseguia. Ele conseguia alguns movimentos, não muito bem, mas conseguia, coisa que qualquer um que visse a lesão dele ia achar impossível ele ter um mínimo de raciocínio. Então, hoje em dia, a gente sabe que o cérebro tem esse poder, né, essa neuroplasticidade, e a gratidão é uma das coisas que pode ajudar na reconfiguração cerebral, na neuroplasticidade, né? As regiões mais influenciadas, o hipocampo, a amígdala e o córtex pré-frontal, e os neurotransmissores envolvidos são a dopamina e a serotonina, tá? Outro efeito é a regulação do estresse. Então, a gratidão, o exercício da gratidão, como eu falei antes, né? Você exercitar a gratidão, então não é uma coisa que você acha que vai aparecer do nada, você tem que exercitar, né? Isso pode diminuir bastante o estresse nessa nossa vida corrida do dia a dia, morando na cidade grande. É importantíssimo a gente achar formas não medicamentosas de redução do estresse, né? E as regiões cerebrais mais atingidas, né, nessa regulação do estresse é o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, né? E o neurotransmissor é o cortisol, que é diminuído com essa regulação do estresse, né? O, o estresse, todo estresse aumenta cortisol, isso causa inflamação, causa uma série de efeitos maléficos para o organismo. A gratidão consegue ajudar a regulação, tá? Ela regula no humor, isso é fácil de perceber, né? Qualquer pessoa que deixa de reclamar para agradecer, né, ela muda completamente o humor, né? Se você, né, que as pessoas até percebem, né? Quando assim, acontece uma coisa ruim, e você pode até não falar para os outros, gratidão, não sei o quê, mas o fato de você não reclamar, né? Porque internamente você está tentando ver o lado bom e agradecendo pelo lado bom, as pessoas olham para você e falam assim: nossa, mas está acontecendo tudo isso e você não reclama, você não está de mau humor, nada. É muito fácil, né? Você perceber, né? Que a pessoa tem um humor diferente, né? As áreas cerebrais mais envolvidas, amígdala, córtex pré-frontal, sistema límbico e, novamente, dopamina, serotonina. Tá? E processos cognitivos, tá? O raciocínio, essas coisas, a gratidão também ajuda, tá? Todas e envolve todas as regiões cerebrais já mencionadas anteriormente. O impacto na saúde cardiovascular, olha como é importante a gratidão. Tá? Isso também tem comprovação científica, tá? Isso aqui também foi pego de trabalhos científicos.
A gratidão, ela reduz o risco de doença cardiovascular, melhora a função, o impacto positivo em biomarcadores. Tá? Exemplo, redução da inflamação, melhora da variabilidade da frequência cardíaca e melhora da função dos vasos sanguíneos. E qual que é o mecanismo chave? A redução do estresse, que a gente tinha falado antes, né? Então, diminui a atividade de cortisol, atividade simpática, né? E ativa a atividade parasimpática e tem a redução da inflamação, tá? Então, assim, como que eu acabei caindo nessa coisa de gratidão, né? Como que eu me envolvi com isso, né? Uma vez eu estava assistindo uma entrevista do Terry Crews. Para quem não sabe assim pelo nome, o Terry Crews é o pai do Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris. Ou para quem já viu das Branquelas, aquele fortão lá que cantava a musiquinha lá do tananana, né? Então, e aí eu vi uma entrevista dele, né? E aí perguntaram, qual o segredo do seu sucesso, não sei o quê. E ele falou gratidão. E gratidão por tudo que eu passei, gratidão pela minha carreira de jogador de futebol americano, gratidão por isso, gratidão. Em toda a minha vida, a gratidão me influenciou e não sei o quê. E eu achei aquilo lá meio estranho, né? Achei, não, mas não faz muito sentido. Mas aquilo ficou guardado. Aquela sementinha ficou guardada na minha cabeça. E aí, provavelmente, a pior época da minha vida, a época que eu estava quase perdendo o apartamento, dava plantão de domingo a domingo, eu trabalhava 100 horas por semana, quase não via minha casa, reclamava de tudo, não aguentava mais, estava quase tendo um burnout. E, e aí eu vi um vídeo, não lembro nem qual rede social que tinha antigamente, na época, uma mulher falou assim. Quem reclama, clama duas vezes. Então, tudo que você reclama, você está atraindo de volta para você. Então, quanto mais você reclama, mais coisa ruim você está atraindo. E aí eu juntei as duas coisas, né? Se a reclamação só traz coisa ruim, e a gratidão traz coisa boa, alguma coisa aí tem. E pouco depois, eu encontrei um curso sobre o poder da gratidão. E aí eu resolvi fazer esse curso e, né, vi algumas das coisas que eu apresentei aqui para vocês, outras coisas que não têm embasamento nem científico, nem religioso, né? Mas assim mesmo relatos de pessoas, várias pessoas conhecidas do passado, né, pessoas famosas falando sobre a gratidão e alguns exercícios para você ir aumentando a gratidão em você. E, e isso mudou muito o meu jeito de pensar, aumentou muito a minha resiliência, tá? E aquilo que eu falei, né? A partir do momento que você se esforça em agradecer as coisas, você começa a ver o mundo de outra forma. Você começa a ver as coisas de um jeito menos pessimista, né? Porque quem, quando acontece alguma coisa, se você agradece, você não reclama, né? Então, se você não reclama, você não está atraindo mais aquilo para você. Então, uma coisa está sempre ligada à outra, né? Quanto mais você agradece, menos você reclama, porque você está agradecendo. E aí você vai mudando, você vira uma chavinha, né? Muda completamente a sua forma de ver, tá? Então, aqui eu queria terminar aqui assim a nossa apresentação, né? Já que eu trouxe o lado religioso, né? Trouxe um pouco a visão de um escritor famoso, que não é um escritor de religião, apesar dele ser escritor cristão, né? E o lado da saúde, comprovada cientificamente. Eu queria convidar vocês a um desafio até o próximo encontro, daqui a 2 semanas. Vocês pegarem um bloco de nota ou um caderninho, alguma coisa, todo dia de manhã, escrever 10 motivos pelo qual você é grato. E não pode repetir de um dia para o outro, tá? Então, como é que você vai fazer? Você vai escrever.
Começar. Sou muito feliz e grato por tal coisa. E se você conseguir, né, você escreve o motivo. Então, sou muito feliz e grato pela minha geladeira, que mantém a minha comida, não deixa a minha comida deteriorar. E sou muito feliz e grato pelo meu trabalho, que fornece o meu sustento. Sou muito feliz e grato. E assim, se você tem dificuldade para achar o motivo para você ser grato, olha ao seu redor. A coisa mais fácil. Começa pelas coisas que você consegue enxergar. Então, aqui eu estou fazendo minha apresentação no meu computador. Sou muito feliz e grato pelo meu computador, que me ajuda no trabalho, permite fazer a minha apresentação, e assim vai. 10 itens, terminou os 10 itens, releia os 10 itens se sentindo grato. O mais importante da gratidão, além de você falar que é grato, é você se sentir grato. Então, todo dia de manhã, 10 itens. Releia, se sinta grato, fecha os olhos e agradece, tá? Agradece a quem você quiser. Se eu não sei qual a religião de vocês, agradece a Deus, agradece a Allah, agradece a Buda, agradece ao universo, agradece as energias, a, a- o que for a crença de vocês, tá? E aí, para acabar a nossa apresentação, não poderia terminar sem o slide mais clichê, mas que é importante. Gratidão a todos por estarem aqui, gratidão por me ouvirem, gratidão por permitirem que eu apresente e que eu tente ajudar vocês. Muito obrigado e até a próxima.